Olá, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Terça-feira, 25 de fevereiro. Veja os destaques de hoje aqui no SBT Rio Grande. Mistério em Alvorada. Família tenta descobrir o paradeiro de um parente desaparecido desde o final do ano passado. Eles reclamam da demora das autoridades para resolver o caso. Terceira noite seguida de carnaval termina em confusão na Cidade Baixa. A tensão reacende o debate. A orla do Guaíba seria a melhor alternativa para os foliões na capital gaúcha? E o perigo nas estradas do feriadão. Acidente no Vale do Taquari deixa 6 pessoas mortas. Pai e 2 filhos estão entre as vítimas. No outro carro, mãe e filha. E ao vivo, veja como está o movimento de retorno nas rodovias gaúchas. 60 mil veículos devem voltar para a região metropolitana pela BR-290, a Freeway. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E todo o feriadão, nós temos certeza de uma coisa: as estradas vão estar lotadas, né, gente? Vai ter congestionamento, é muita gente querendo curtir a folga, querendo curtir a folia, no caso aí do carnaval. Portanto, paciência, prudência, respeito aos limites de velocidade, porque com certeza, em algum momento da estrada, você vai ficar no para e arranca. No para e arranca, porque é assim que funciona mesmo. É muita gente querendo curtir, muita gente saindo de casa para desopilar um pouquinho, para sair dessa rotina da cidade grande. E é por isso que as estradas ficam assim. 150 mil veículos, é muita gente. 150 mil veículos devem retornar do litoral norte pela BR-290 de hoje até o próximo domingo, depois do feriadão de carnaval. E hoje, a expectativa, segundo a CCR Via Sul, é de 60 mil veículos passando pela Freeway e outros 60 mil amanhã. Por isso, a gente vai ao vivo agora conversar com a Giza Guerra, que está na rodovia. Imagem de trás ali, rodovia um pouco tranquila. É assim o clima, Giza. Bom dia. Oi, Chemali, muito bom dia a todos. Pois é, desde que a nossa equipe chegou aqui, esse tem sido mais ou menos o cenário que nós temos encontrado. Em nenhum momento a gente presenciou pontos de congestionamento, mas acompanhando a movimentação no site da CCR Via Sul, varia entre 42 até 59 veículos passando por minuto na praça de pedágio de Gravataí, no sentido de deslocamento do litoral para Porto Alegre e também região metropolitana. Chemali, na ida foi necessário liberar o uso do acostamento para o uso aí dos veículos, se deslocarem e não trancar a rodovia. Isso aconteceu justamente na sexta-feira. E hoje ou amanhã, se necessário, em análise entre a PRF e a CCR Via Sul, o mesmo deve ocorrer. Lembrando que se o acostamento for liberado, a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora e o motorista tem que ficar bem atento àqueles painéis luminosos, justamente para saber se pode ou não utilizar esse trecho, então, de deslocamento. A expectativa, como tu disseste, é de 60 mil veículos hoje, nesta terça-feira de carnaval, outros 60 mil veículos amanhã, e a gente torce para que todo mundo tenha uma viagem tranquila, afinal o dia está bonito. Lembrando também que a CCR Via Sul orienta que quem for deixar para sair amanhã, faça isso depois das 4 horas da tarde. Chemali. Olha, Giza, com esse sol bonito que está fazendo hoje, tempo firme na praia, daqui a pouco a gente vai ver a previsão. Eu tenho uma suspeita que muita gente vai tentar estender a terça-feira e sair no último momento, como bom brasileiro, Giza? É verdade, muita gente, lembrando, Chemali, acaba emendando essa semana. Então é muito provável que a gente também tenha um movimento considerável de retorno no domingo à tarde, que é aquele pessoal que deixa para tirar a semana de folga do ano, justamente emendando aí o carnaval. Tá certo, Giza. Daqui a pouquinho você vai ficar por aí pela Freeway. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Giza Guerra e a equipe dela, atentas aí ao movimento da rodovia da BR-290, a nossa Freeway. Como ela disse, muita gente vai emendar, porque para nós, infelizmente, para alguns, o ano começa só no dia 2 de março, gente? Só depois aí da ressaca do carnaval, da quarta-feira de cinzas. Quem pode, pode. Quem não pode, está aqui trabalhando para informar você, para deixar todo mundo ligadinho no que acontece aqui do nosso estado.
Agora a gente vem para Porto Alegre. Mais uma noite, parece notícia repetida. Infelizmente, as cenas lamentáveis são essas, né? As brigas, as confusões e a ação preventiva da Brigada Militar justamente para tentar proteger os moradores, a população em geral. A Brigada precisou de novo atuar com força, com bomba, com gás lacrimogênio para dispersar os baderneiros, porque não são foliões, né, Camila Faraco? Não são foliões. Na minha opinião, esse tipo de gente é a galera que já, durante a semana, de quinta a sábado, já provoca a confusão no bairro mais boêmio da cidade. Tô certo, Camila? Bom dia. Oi, Chemali, bom dia. Que coisa chata, né? Mais um dia que a gente traz esse tipo de notícia aqui. E em vez de folia, de alegria, a gente traz de novo brigas na Cidade Baixa. Na rua João Alfredo, um grupo de jovens começou uma discussão no meio da via e logo em seguida, bate-boca, teve uma briga generalizada. Nas ruas José do Patrocínio, no Largo de Patur, também teve uma multidão de madrugada, horas depois do término oficial dos blocos, que é às 9 da noite, o combinado com o Ministério Público. Porque assim, a gente sabe que ali na Praça Garibaldi, o carnaval de rua tem funcionado normalmente, sem confusão, a galera ali curtindo. Ontem de noite eu fui lá e só vi festa com família, de todas as idades. O problema é que essa galera vai para a Cidade Baixa em outras ruas e aí sim começa uma confusão generalizada depois do horário de término, depois das 9 da noite. Bom, Chemali, então, de novo, tivemos casos em que a PM, que a Brigada Militar teve que intervir em algumas brigas. Teve também no Largo dos Açorianos, duas meninas fantasiadas começaram uma discussão que também virou briga. A gente vê as imagens. E aí, então, a Brigada chegou para acalmar os ânimos. Na Avenida João Pessoa, a Brigada também abordou vários jovens em uma parada de ônibus no limite entre a Cidade Baixa e o Centro Histórico. Chemali, eu acho que tá muito certo, né? Terminar às 9 da noite, é um horário razoável. Só que os blocos estão começando às 4h30 da tarde. Esse horário, Camila, é tarde, né? É tarde. Teve aí o ano passado uma experiência do Bloco da Laje e começou às 9 da manhã. E aí lá pelo meio da tarde o pessoal já estava cansado, já tinha curtido e acabar dispersando naturalmente. Então, se o carnaval vai terminar às 9 da noite, que é um horário acordado entre o Ministério Público, entre a Associação de Moradores, tem que começar mais cedo, né, Camila? Na minha opinião, a gente vê lá no Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de Rua de São Paulo também, tem bloco começando às 7 da manhã, Exato. Concentração às 6. A gente pensa, ninguém acorda? Negativo, Chemali, a multidão é impressionante. Começa cedo, dá lógica, termina cedo. E com isso a gente consegue evitar esse tipo de tumulto, de cena triste que a gente está vendo aí na Cidade Baixa. E esse tumulto, né, Camila, é o que reacende todo o debate. Será que não está na hora da Prefeitura, das autoridades, do Ministério Público repensarem? Eu sei que tem uma tradição boêmia, muitos blocos nasceram na Cidade Baixa, isso é legítimo. É um bairro que tem uma efervescência cultural de muitos anos, de muitas décadas, mas a nova orla revitalizada, com câmeras, com uma capacidade de monitoramento maior das autoridades, não seria o espaço mais adequado? O Réveillon é a prova disso, né? São 100 mil pessoas que curtem ali a virada do ano, pouquíssimos casos de briga, de confusão, ou seja, é muito mais fácil de monitorar, das pessoas se divertirem e de não ter esse transtorno todo para quem mora na Cidade Baixa, né? Ontem me chamou a atenção, Camila, um senhor, durante a reportagem que você fez, que disse que ia para um hotel, ia dormir num hotel para conseguir ter uma noite tranquila. Olha o absurdo, gente. A que ponto chegou, né? O morador da Cidade Baixa ter que ir para um hotel para dormir em paz. Eu também conversei com outras pessoas que disseram, não, carnaval eu saio do bairro, vou dormir na casa da mãe, do pai, do parente, para tentar fugir desse caos, porque na verdade também gera perigo, né? Gera risco. Tu tá no meio de uma briga de repente, é muito arriscado. Sobre a Orla do Guaíba, né, Chemali, é uma opção, porque afinal, ali tem uma estrutura, tem até as arquibancadas que a família pode ficar tranquila, os foliões ficam tranquilos, sentadinhos, em pé, como quiser, tem espaço. Sem contar que tem a questão do vídeo monitoramento, tem câmeras de segurança que ajudam a fazer, né, esse controle e tem já um posto policial. É uma alternativa viável que tem que ser pensada já para o ano que vem. Lembrando que no final de semana 7 e 8 de março, o desfile dos blocos já vai acontecer na Orla. Então a gente vai ter mais um termômetro aí para ver se funciona desse jeito. Exatamente. Agora, Camila, daqui a pouco, né, a gente fala em carnaval, sempre tem a questão das estradas.
Daqui a pouco a gente vai falar de um acidente grave que aconteceu ontem lá no Vale do Taquari. 6 pessoas perderam a vida, tá aí ó, a cabeceira da ponte. Aconteceu aí em cima dessa ponte, né, Camila? Que tristeza, né, Chamali? Meu Deus. É o tipo de notícia que a gente nunca quer trazer. Esse carro com placas de São Leopoldo bateu na cabeceira da ponte, na RS 287, no Arroio Capivara, em Taquari. E aí o motorista perdeu o controle do veículo e bateu numa caminhonete com placas de Segredo, que vinha no sentido contrário. Cada um dos veículos estava com 5 pessoas. Entre os passageiros do carro morreram 2 homens, Jorge Miguel dos Santos, de 46 anos, e Gilmar Carguim, de 40 anos, além de 2 filhos de Gilmar, Richard Leon Rodrigues Carguim, de 7 anos, e Jéssica Cauã Rodrigues Carguim, de 13 anos. Que tragédia! O 5º ocupante do veículo, um garoto de apenas 11 anos, que é irmão das vítimas, está internado no Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires. A mãe das crianças estava viajando de ônibus. Na caminhonete, as vítimas são Clarissa Marina Jan, de 39 anos, e a mãe dela, Ana Ilse Bulegon Jan, de 64 anos. O condutor do veículo, de 49 anos, e uma menina de 10 anos ficaram feridos e também foram levados ao mesmo hospital. O 5º passageiro, Chamali, um homem de 60 anos, foi internado no hospital de Montenegro. O Instituto Geral de Perícias de Santa Cruz do Sul esteve no local fazendo o levantamento, né, das causas do acidente, o que aconteceu afinal, e o corpo das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal de Porto Alegre. É claro que notícias de acidente com morte já são lamentáveis, a gente fica muito impactado, e quando é da mesma família, parece, né, que esse impacto é maior, porque afinal a gente está falando aí de uma tragédia familiar muito grande. Não resta dúvida, Camila. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto a conversar contigo direto da redação ali. Trecho de faixa contínua, né, gente? Em cima da ponte, ali. Daqui a pouquinho, né? A informação que chega agora, André Rossetto foi para o local do acidente, foi para a cidade, conversou com autoridades, com os hospitais. Em seguidinho, o Andrei vai entrar ao vivo aqui para atualizar esse caso, né? A gente tentar descobrir o que será que aconteceu, será que alguém cochilou, bateu aí na cabeceira da ponte. Em seguida, o Andrei vai trazer todos os detalhes ao vivo, lá direto da região do Vale do Taquari. E olha, em janeiro, um grupo de torcedores fanáticos pelo Pelotas, pelo Lobão, sofreu um baita susto quando o ônibus em que eles viajavam caiu numa ribanceira. O final dessa história é literalmente uma lição de solidariedade. Vocês acreditem, gente, que o grupo que passou dias de angústia agora está se organizando justamente para ajudar o hospital onde eles foram atendidos naquele dia, no dia do acidente. Olha que história de solidariedade, de emoção a gente traz hoje no dia do Carnaval. Solta aí. Foram 15 dias de aflição e espera no hospital em Erechim. Torcedor do Pelotas, José Luiz Sanches estava no ônibus que tombou no dia 29 de janeiro. Ele sofreu perfuração nos pulmões, 4 costelas fraturadas e a clavícula ainda precisa de cuidados. Se a gente tivesse cinto de segurança, a gente teria poucas quedas, poucas pressões. O filho, Juliano, também estava no ônibus. Não teve lesões graves. Ajudou os companheiros a sair do ônibus e permaneceu com o pai no hospital. Experiência também marcada pela solidariedade. As diretorias do Pelotas de Ipiranga ajudaram bastante. Teve até torcedor do co-irmão que ajudou, questão até financeira, através de doações. A ansiedade do seu Zé em voltar para casa também era por causa da esposa. Enquanto pai e filho travavam uma batalha para a recuperação em Erechim, Dona Jurema estava com uma cirurgia marcada em Pelotas. O que mais queria está aí na minha casa, né? Dona Jurema segue internada e se recupera da cirurgia. E o agradecimento para a cidade de Erechim vai em forma de doação financeira ao hospital da cidade. O Hospital Santa Terezinha, lá a gente soube que está passando uma certa dificuldade. Retornar esse valor financeiro para o hospital para ajudar eles. Num segundo momento a gente vai organizar para fazer essa boa ação, que seria um agradecimento também à população de Erechim, que nos ajudou muito, né? Seu José já começou as sessões de fisioterapia e logo pretende voltar a assistir os jogos do time do coração. Agora, compartilhando na Série D de 2020, a gente tem vontade de ir mais longe ainda, né? Iremos, quem sabe, a outros estados aí, Santa Catarina, Paraná. Vai seguir viajando? Com certeza.
essa é a paixão que o futebol representa, né, gente? Mesmo depois de passar um baita susto desse, o torcedor não arreda pé, diz que vai estar junto, vai viajar de ônibus, vai acompanhar o time do coração, porque é isso que move a torcida, né? São os bons exemplos do esporte, do futebol, que agora eles estão aí repassando justamente para o hospital que os acolheu ali. Nesse baita susto, felizmente ninguém perdeu a vida, né? Nesse acidente ficam aí as lembranças e o exemplo positivo. Falando em exemplo positivo, eu vou chamar ela bem pertinho, está toda brilhante hoje. Eu tá tô no carnavalesca. Clima do carnaval, minha amiga Débora de Oliveira. Olha só que blusa bacana. Hoje é um dia especial, né? Quem não vai pra folia, eu não fui pra folia nem um dia, gente. Tô bem calminha nesse carnaval. Não fui. Mas tu só acha que eu não vou aqui, dançar na minha casa? Vou botar o rádio no último volume, vou me arrumar, me empiriquitar, botar todos os brilhos que eu tenho em casa e vou fazer o carnaval lá em casa mesmo. Porque acho que a alegria, esse momento de alegria, a gente tem que renovar as energias pro ano que tá começando, né? Falar nessa coisa de se enfeitar, de se periquitar, eu peguei uns óculos ali na redação, né? Disseram que era teu. Eu trouxe pra colaborar com pra colaborar, colegas, né? Disseram que era teu, botei nas redes sociais, fazendo uma brincadeira, porque o Tolima já tá em Porto Alegre, né? Os colombianos. Chegou e ontem aí perto da eu meia-noite. botei ali uma foto com os olhos bem arregalados, porque é isso que os colorados têm que fazer, né? Por causa do histórico desses colombianos na Libertadores. Que história é essa, Débora de Oliveira? Olha, no Campinho a gente vai contar pra vocês que histórico é esse. Eu só quero dizer que o Tolima, como visitante, sabe aquelas visitas que chegam, querem tomar conta da tua casa, que mexem em tudo? Abusados. Que chegam no sofá e se atiram, entendeu? O Tolima tem sido um visitante assim. Vou dizer pra vocês que a última derrota do Tolima como visitante foi em setembro do ano passado, Chemali. Já se passaram mais de 20 jogos entre em casa e fora e o Tolima não perdeu mais. Então nós estamos atentos a esse adversário que passou por uma situação diferente no fim de semana. Foi 2 dias para disputar um jogo por conta da chuva e a gente vai trazer isso sobre o Tolima daqui a pouco. E falamos isso porque não importa o que o Tolima já fez, o Inter precisa da vitória amanhã para classificar. 40 mil colorados estão sendo esperados no Beira-Rio. A última parcial de ingressos, que é nos passada pelo próprio Internacional, pela assessoria do Inter, 26 mil colorados já estavam confirmados. Mas como a compra também é feita pela internet, a gente espera a renovação das informações a todo momento, vindas diretamente do clube. A gente está vendo imagens aí raras do treinamento, né? Porque o Cudê tem fechado todos os trabalhos, as estratégias de tentar surpreender esse adversário estão sendo mantidas realmente em sigilo. O D'Alessandro está aparecendo aí, ele deve ser titular novamente amanhã. Quem não lembra, no jogo da Colômbia ele foi preservado, entrou somente no segundo tempo, mudou a história do jogo, né? E por isso amanhã deve começar como titular. A gente ainda não sabe se no ataque ou um pouquinho mais recuado para articular as jogadas, porque o Inter não teve espaços contra o Tolima lá na Colômbia e em casa quer fazer um jogo muito diferente. Olha o que eu tenho aqui. A camisa colorada, que ontem não saiu, Chema. Não saiu. Deram na trave. Assim, ó, era o Oliveira, ainda era meu parente. Pô, mas o Oliveira é tudo artilheiro? É, mas errou o chute, renegou o nome da família, entendeu? Na base, olha aí. Tá aqui a camisa hoje, 9. Mais uma chance de vocês adivinharem nosso personagem misterioso. E eu quero te dizer que o Jeremias, esses dias a gente levou ele pra jogar bola e foi um fiasco total, né, Chema? Jeremias não joga nada. Na outra sexta eu tava na praia jogando futebol com o Jim, fiz bonito ou não? Aí olha só o que a gente foi fazer, Chema. Levamos ele pra jogar vôlei, pra ver se tem capacidade em outra modalidade. Esporte, não só videogame, né? Dele dar um show. Olha, a gente teve que aquecer, a gente teve que fazer tudo direitinho junto com os jogadores. Então, no Campinho você vai acompanhar. Agora solta a buzininha pra mim, Douglas, daqui a Sam Motors, que eu volto em seguidinha com a nossa alegria na folia, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a Débora de Oliveira comandando as 4 linhas do Campinho, tem presente para a torcida colorada e tem também toda a expectativa do baita jogo que acontece amanhã, aqui pertinho da TV, no estádio Beira-Rio. 6 minutinhos para o meio-dia, a gente volta agora a falar de um caso, infelizmente, triste da nossa realidade das estradas, a tragédia no Vale do Taquari. 6 pessoas perderam a vida, 4 delas da mesma família, em um acidente na cidade de Taquari. Foi bem em cima dessa ponte aí no final da tarde de ontem. E eu falei ainda há pouco, o André Rosseto está ao vivo lá, está com o delegado
Cavalheiro Neto e vai trazer as informações. Andrei, o que a gente tem de novidades? Né? Já se sabem as causas, enfim, dos feridos também que se recuperam. Bom dia, Andrei. Bom dia, Chamalho, bom dia a todos. Estamos em Lajeado, que é uma cidade próxima a Taquari, onde aconteceu o acidente. A delegacia de Lajeado atendeu a ocorrência e, posteriormente, essa ocorrência vai ser encaminhada para a delegacia de Taquari. Ao meu lado, o delegado Augusto Cavalheiro Neto. Delegado, o que dá para dizer das causas do acidente? O que aconteceu? Qual foi a dinâmica dessa colisão de frente? Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Chamalho, telespectadores do SBT. Inicialmente, pelo que nós podemos constatar no local, nós verificamos que possivelmente o veículo Gol que trafegava no sentido interior capital, no início, na cabeceira da ponte, ele acabou colidindo contra essa cabeceira e possivelmente tenha perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, vindo a se chocar com a caminhonete Toro. Inicialmente é uma situação que a gente trata como hipótese e realmente só o laudo pericial do IGP que vai nos dar realmente a confirmação disso, mas preliminarmente é a hipótese mais provável. E ali é um trecho perigoso, né, delegado? Uma ponte bem estreita, né? Uma estrada extremamente movimentada, liga a Tabaí e até a região metropolitana de Porto Alegre até Santa Maria, então é um trecho de muito movimento. A ponte é extremamente estreita, qualquer coisa que aconteça ali, realmente os veículos acabam se chocando. Não é o primeiro acidente que acontece naquela ponte e, infelizmente, esse de extrema gravidade aí que vitimou diversas pessoas. Como eu falei no início, essa ocorrência vai para Taquari, né, delegado? E aí ela serve para que tipo de finalidade a ocorrência policial nesse caso? Já que provavelmente o autor, que é o motorista, né, ele infelizmente faleceu no acidente. Sim, a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado atendeu essa ocorrência no sistema de plantão. Depois a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia de Taquari, que vai ter a atribuição territorial de fazer o inquérito policial. E a responsabilidade penal só vai existir ou só vai subsistir caso o motorista da caminhonete, que é sobrevivente, tenha alguma culpa no evento. Se a culpa for exclusiva do motorista do Gol, a responsabilização penal fica prejudicada em razão do seu falecimento. Delegado? Oi, André, vou fazer um questionamento do delegado Augusto. Delegado, tudo indica, então, como o senhor disse, que o motorista do Gol, né, perdeu o controle, acabou colidindo ali na mureta dessa ponte. O que a polícia sabe de histórico de acidentes naquele trecho? Há placas de indicação, de alerta? Não é o primeiro acidente ali em cima da ponte, é um trecho de faixa contínua, ou seja, é proibido a ultrapassagem. A hipótese mais provável seria um cochilo, talvez, uma perda de controle desse motorista. O que dá para falar disso, delegado? Bom, Chamali, a sinalização no local, a princípio, o local é bem sinalizado, a gente não vê nenhum problema com relação a isso. O que ocorre ali naquele local é que a ponte é extremamente estreita. Então, é uma ponte que os veículos que passam ali, passam numa velocidade considerável e passam muito próximo. Então, qualquer cochilo, qualquer deslize, qualquer desvio que aconteça, pode acontecer ali uma situação de colisão. Então, a hipótese inicial que a gente trabalha é essa, de que tenha havido essa colisão com a guarda da ponte e, em razão disso, a perda do controle por parte do motorista do Gol, mas, como eu volto a dizer, só quem vai nos dar certeza de 100% é o laudo pericial que a gente aguarda aí, que seja remetido o quanto antes pelo Instituto Geral de Perícias. Tá bom, aqui a gente vai passar a identificação das vítimas, Chamali. Nós temos 4 dos 5 ocupantes do carro morreram no acidente, entre eles 2 irmãos de 7 e 13 anos de idade. O outro irmão das vítimas, de 11 anos, segue internado. Na caminhonete com placas da cidade de Segredo, na Serra, Chamali, morreram Clarissa Marina Yan, de 39 anos, e a mãe dela, Ana Ilse Yan, de 64 anos. Outros 3 passageiros da caminhonete Toro estão hospitalizados. Andrei, o hospital chegou a repassar o estado de saúde, é grave, estão fora de perigo. O que se pode falar sobre isso? Se é que o hospital passou, né, Andrei? Eu sei que a produção estava em contato, você aí na reportagem também tentando aí buscar essas informações. É possível antecipar isso, Andrei?
Chemali, nós vamos seguir daqui de Lajeado até Taquari e aí vamos seguir para os hospitais. A distância aqui de Lajeado até o local do acidente, no quilômetro 48 da RSC 287, é cerca de 40, 45 minutos. Sim. Então, após esse local, né, ser visitado ali pela nossa equipe, aí sim seguiremos para pegar informações nos hospitais e ver como estão essas vítimas. A família era da zona, uma das famílias que estava no Gol, placa de São Leopoldo, é de uma zona rural de São Leopoldo, claro. É um lugar pequeno e o pessoal lá está realmente muito chocado com o acidente, uma tragédia que vitimou essas duas famílias aí. Não resta dúvida. Andrei, prioridade é tua, ao vivo, qualquer nova informação, bom trabalho para a tua equipe aí durante toda a tarde. E no segunda edição a gente atualiza as informações aí, a investigação da Polícia Civil. Também agradecimento ao delegado Augusto Cavalheiro Neto, lá da cidade de Lajeado, da Central de Polícia lá de Lajeado. A imagem é chocante, é fortíssima, os carros ficaram irreconhecíveis, né? Uma verdadeira bola de ferro retorcido. Né? E como é importante, né, gente? A principal hipótese, atenção, você tem que estar... E tudo indica que esse pai que estava com os filhos, né, estaria ali com a família, descansado, talvez ou não, um cochilo, uma distração, foi mexer no rádio, mexer num celular, não se sabe o que aconteceu, né? Infelizmente, é isso. A linha de investigação vai nesse sentido. O motorista do Gol, né, que infelizmente morreu, os dois filhos também, tem um outro hospitalizado, bateu na mureta, na entrada dessa ponte ali, na RS 287 em Taquari. A partir daí, foi projetado para a pista contrária o carro, acabou se chocando em cheio com a caminhonete, a Fiat Toro, onde estavam mãe e filha, que também morreram. O senhor ali, o cidadão, também está tentando se recuperar no hospital. Muito triste e fica o alerta, né, gente? Muita gente, acabamos de falar com a Giza Guerra na Freeway, né? Muita gente nas estradas. O que a gente deseja é que todo mundo possa curtir o carnaval, voltar para sua casa e começar o ano com o pé direito, justamente porque ninguém quer registrar isso. É o tipo da notícia que a gente evita ao máximo aqui, mas são realidade e servem de alerta justamente para que outras tragédias não aconteçam. 12:02, 29 graus na capital dos gaúchos. A gente volta agora para a redação, porque em Sananduva, mais uma vez, olha aí, gente, mais um acidente grave, fatal. Pai e filho morreram em outro acidente, dessa vez na RS 343. Os detalhes com a Camila Faraco. Camila. É outra tragédia familiar, Meu Deus, né, Camila, que se perde aí no trânsito. A gente está falando de novo. A colisão, então, foi um caminhão da prefeitura da cidade e um carro onde estavam, então, as vítimas fatais. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o veículo viajava no sentido interior Sananduva quando colidiu frontalmente com o caminhão. Motorista e passageiros foram encaminhados ao hospital e não correm risco de vida. Esse acidente aí, Chemali, aconteceu no final da tarde de ontem. Mais um caso que a gente vê de mais de uma pessoa da mesma família, né, perdendo a vida nas estradas do Rio Grande do Sul. E também numa estrada de pista simples, né, com faixa contínua ali, as duas questões muito parecidas com o que aconteceu no Vale do Taquari, né, Camila? Pista simples é praticamente sinônimo de colisão frontal, né? Infelizmente, eu que sou lá do sul do estado, em Pelotas, que convivo com a BR-116 não duplicada há vários anos, é sempre essa a causa de acidentes, ainda mais com vítima fatal. Colisão frontal. É verdade. A atenção, pista simples, a atenção precisa ser redobrada sempre. Agora, Camila, ontem nós mostramos um caso lá de Lajeado. Um desespero de uma moradora, de uma senhora que acabou se atirando aí durante as chamas, né, no seu apartamento. Como é que está o estado de saúde dela? O que se pode falar? O que tem de novidade desse caso lá, Camila? Toda vez que eu vejo essas imagens, me arrepio, Chemali. Meu Deus do céu. É a dona Dolly Chabá, de 72 anos, a nossa produção apurou aqui, que está na UTI do Hospital Bruno Borne. Ela sobreviveu depois de jogar desse apartamento em chamas no terceiro andar de um prédio na rua Leopoldo Reinig, centro de Lajeado. Ela caiu de uma altura de 12 metros em cima do telhado dessa oficina que a gente vê aí nas imagens. Ela foi encontrada consciente pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio, Chemali, foi na madrugada de segunda-feira. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. A porta da kitnet já estava toda consumida pelas chamas, então ela teve que optar por se jogar. Ela foi muito corajosa, né? Porque realmente uma altura dessas, mas não tinha o que fazer, já estava a chama toda no apartamento. E agora a gente torce, obviamente, pela recuperação dessa senhora de 72 anos. Repete o nome dela pra gente, Camila. Dolly Chabá. Dona Dolly,
Toda sorte para a senhora, dona Dolly, para a família toda aí, força, porque teve, diante aí da tragédia, teve a coragem aí para buscar uma alternativa para salvar a própria vida, né, Camila? Não, e pensar rápido, né? Numa situação como essas, de risco de morte, impressionante. É uma decisão de segundos, né? Entre aguardar os socorristas, corpo de bombeiros, uma escada, uma giros ali para fazer o resgate ou, né, tentar com a sorte aí se atirar. Resistiu, sobreviveu e a gente fica na torcida aqui. Camila, daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo. O pessoal da produção tá apurando aí, tem um flagrante lá de Passo Fundo, gente. Já já a gente traz as informações, uma imagem de Passo Fundo da madrugada, em seguidinha aqui direto com a Camila Faraco. Lá dá para ver esse flagrante? Já dá para ver? Olha só, olha, é crime, é assalto, né? Tem uma vítima ali que acaba cercada por 2 homens. Olha só a resistência. Isso aí é centro de Passo Fundo, gente. Né? A noite passada, aí escuro, pouco movimento na rua e a vítima indefesa, olha só, estocadas. Não sei se atingiu com faca, algum objeto cortante. Em seguidinha, já a produção está apurando. Né? A Mônica Rossi estaria em contato com a polícia para saber se essa vítima sobreviveu, foi socorrida. Está ali tentando colocar o tênis, o sapato. Olha só as marcas que ficaram nas costas, gente. Ficou ferido com gravidade, hein? Ficou ferido numa região bastante sensível do corpo, ali nas costas, perto dos pulmões. Tá aí o ataque de novo desses 2 bandidos lá em Passo Fundo. Em seguidinha tem as informações completas com a Camila Faraco, direto aqui da redação do SBT. Essa é uma história que é um drama, né? É um drama que vem lá de Alvorada, na região metropolitana. Há quase 3 meses, eu disse 3 meses, essa família lá de Alvorada pede ajuda para localizar um parente, um idoso que desapareceu no final do ano passado, ainda em dezembro. No último sábado, partes de um corpo, olha que mistério, partes de um corpo e a bicicleta dele foram encontrados num matagal próximo. Enquanto a perícia faz análise aí dos restos mortais, os filhos cobram respostas das autoridades, reclamam muito da conclusão ou da falta de conclusão desse caso. A reportagem é da Giza Guerra. Uma família ainda em busca de respostas. Desde o desaparecimento do pai no dia 6 de dezembro do ano passado até a localização de um crânio e da bicicleta que ele usava no último sábado, são muitas as perguntas e pouco esclarecimento. Segundo os filhos, ele havia saído para dar uma volta, mas logo em seguida se preocuparam com o histórico de acidente vascular do pai. Isso nos preocupa porque pode ter dado algum problema de memória nele, ele não saber voltar para casa ou ter dado algo pior e ele está tirado em algum canto e a gente nem sabe. Assim que souberam da existência de uma ossada perto do endereço onde José Fernando Corrêa dos Santos, de 58 anos, morava, a polícia foi acionada. Tinha, na verdade, um crânio no meio do mato, que tinha uma cicatriz. E como meu pai fez uma cirurgia, podia ser dele. O problema, segundo a família, é que a área onde os restos mortais foram encontrados não foi isolada, nem foram feitos registros fotográficos do local. Após eles terem ido embora, eu vi, é muito pouco osso. Aí retornamos no local, eu e meus irmãos, fizemos uma varredura no local, só que essa ossada que nós encontramos estava exatamente no mesmo local. Só que aí surgiu mais um problema. O que fazer com a ossada? Informaram que não poderiam vir buscar, porque não teriam equipe. Iam poder somente na quarta-feira, quando acabaria o feriadão. Recolhemos por conta, peguei com uma sacola, botei na mão, botei dentro de umas sacolas e trouxemos para casa. Mesmo que a família tenha quase certeza de que os restos mortais pertencem a José Fernando, a confirmação só virá através de testes de DNA, que só devem ficar prontos em até 30 dias. Até lá, o drama continua. Os filhos não podem dar um enterro digno ao pai, que deve ser cremado. De acordo com eles, 2 pessoas da vizinhança foram intimadas pela polícia para prestar depoimento. E embora existam desconfianças, ainda não há certeza do que ou quem provocou a morte do homem. Ele não morreu normal. Ele foi, provavelmente, assassinato, foi feito uma crueldade com ele e a gente quer resposta disso. É o mínimo, né, que a família espera. É o mínimo, é resposta. Tem um bastidor dessa história aí que a gente não pode revelar agora, porque faz parte da investigação da Polícia Civil. Agora, aquela chamada Polícia Científica, a perícia, me parece aí que está pisando na bola nesse caso, né, gente? Precisa ter mais agilidade,
precisa primeiro buscar aí esses restos mortais, não foram até lá, porque não tem equipes para o feriadão. Eu sei que a prioridade é atender os casos, né, ali de assassinatos, homicídios, acidentes de carro, fatais muitas vezes, é pouca gente, é plantão. Agora, precisa ter atenção para esse caso aí, precisa ter atenção. É uma família que pede essa justiça, cobra da polícia de um lado e, no mínimo, enterro digno. O filho já... A Giza me falou na redação, o filho reconheceu o crânio porque o pai fez uma cirurgia uns anos atrás, aqui na parte frontal do crânio, perto da testa, e essa cicatriz, ela está nesse crânio que foi encontrado ali. Então, o filho, para a família, é quase que certeza que esse corpo, esse cadáver ali, os restos mortais, sejam, infelizmente, do pai deles, né? Mas fica essa questão da perícia. A perícia não foi buscar, eles precisam do enterro digno, precisam descansar um pouco, precisam ter paz de espírito, né? Já sofreram, já sofrem desde o dia 6 de dezembro, né? Ele desapareceu. Até agora não se sabe, não se tem certeza. Fica aí a investigação da polícia, tem suspeitos ali, tem pessoas da região que vão prestar depoimento. Eles acreditam num assassinato, né? Num crime covarde, num crime cruel, porque ele realmente, todos os indícios apontam nessa direção. Eu lembro do ano passado ali naquele erro que o Instituto Geral de Perícias, importantíssimo em outros casos, acabou cometendo no caso do engenheiro lá de Imbé, e parece algo aí semelhante. Preciso ter atenção, porque é uma família que reclama, é uma família que justamente pede justiça para ter um fim digno para esse senhor aí que acabou sendo assassinado. Agora mais uma saga, né? Mais uma saga, dessa vez na zona sul do estado, chegou ao fim, né, para uma família, para conseguir dar uma despedida digna. Falamos agora em Alvorada, dessa vez em Camaquã. Aquele caso da modelo gaúcha, foi morta no México. O corpo dela foi enterrado ontem à tarde, lá na cidade onde ela nasceu, na região sul, em Camaquã. A família agora espera que seja feita justiça, porque o namorado, empresário, milionário, cheio da grana, é o principal suspeito da morte dela. E ó, ficou a mula, tá desaparecido do México e o rosto dele já está circulando até na Interpol. Solta aí. O desespero de uma mãe. Maria precisou ser amparada por familiares. O corpo de Vanessa Vargas Ribeiro foi velado em Camaquã, a 130 quilômetros de Porto Alegre, terra natal da modelo de 33 anos. O governo mexicano pagou pelo translado até o Rio Grande do Sul. Foram 23 dias de espera e agonia. Um sofrimento de 23 dias de tortura. De tortura, que vem hoje, vem amanhã, vem depois. Eu quero que me ajude, por amor de Deus, que o pedacinho que ela mais amava lá era o cãozinho dela e não pôde vir porque não sei o que deu de zebra lá no aeroporto. Ele estava dentro da gaiolinha e não pôde vir um pedacinho dela. Vanessa se mudou para o México 5 anos atrás, onde conheceu o empresário Eugênio Cury. Eles viviam em casas separadas na Cidade do México, capital do país. A principal suspeita é de que a modelo foi arremessada da sacada do apartamento do namorado no início de fevereiro. A polícia mexicana trata o caso como feminicídio. O contato com as autoridades do país vem sendo feito por uma amiga da modelo que mora no México. Ela viu as imagens das câmeras de segurança do prédio. Ele primeiro desceu quando ela caiu, depois de 2 minutos aproximado, mais ou menos. Ele desce, olha o pulso dela, volta para dentro do edifício, fecha a porta onde tinha passado, fecha as cortinas e pega uma mala e vai para o carro dele e sai. E olha para a Vanessa no chão e segue. 4 meses antes do crime, o casal teve uma briga e Vanessa fraturou uma das costelas. Segundo a amiga, Eugênio era ciumento e controlador. De ligar no celular e ligar na casa ao mesmo tempo só para saber se os telefones estavam sonando e se ela estava em casa. O empresário continua desaparecido. Esse bandido, esse monstro fazer isso com a minha filha, eu só quero justiça agora. Último dia da folia de carnaval, o feriado oficial é hoje. Terça-feira de carnaval, por isso,
Vamos direto aos mapas para saber como é que o pessoal vai conseguir se divertir nessa terça-feira. Vamos começar de novo pela fronteira, tá lá Uruguaiana, na fronteira oeste, 33 graus de máxima, sol entre nuvens em Uruguaiana. A gente sobe um pouquinho para o noroeste lá em Santa Rosa, 32 graus de máxima, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Santa Rosa. A mesma situação muito parecida com Santa Maria, bem no centro. Ali 33 graus a máxima em Santa Maria, como é quente em Santa Maria da Boca do Monte também. Algumas pancadas de chuva isoladas, a previsão para essa tarde de terça-feira. São Lourenço do Sul, lá na zona sul do estado, sol entre nuvens, também calor, bastante abafamento, 32 graus em São Lourenço. Capão da Canoa também 32 graus e um pouquinho mais acima, já na divisa com Santa Catarina, em Torres, 28 graus de máxima, sol entre nuvens, bastante calor. O pessoal vai aproveitar até os últimos raios de sol de hoje no litoral gaúcho, com certeza, esse dia bastante quente, feriado de carnaval. Vamos dar uma olhada em Porto Alegre? É boa Porto Alegre, tá aqui, ó. Terça-feira, hoje, pode chover também à tarde, né? Algumas nuvens ali vão encobrir o sol, algumas pancadas, 33 graus, deve ser a máxima durante a tarde aqui na capital dos gaúchos. Para amanhã, quarta-feira, tempo nublado, encoberto, 17 de mínima, 28 de máxima. Na quinta-feira o sol volta com um pouquinho mais de força, mas a máxima permanece a mesma, de quarta-feira 28, na sexta-feira sol brilhando mais uma vez, 30 graus na capital dos gaúchos. Meio-dia, 16 minutos, 29 graus, já tá calor, né, gente? Já tá aquecendo. Por isso, vamos dar uma olhada de novo, ao vivo. Tá lá ela, Giza Guerra, atenta ao movimento na BR-290. Agora vem ali, ó, um bloco de carros mais denso. O movimento começa a se intensificar. Giza, alguma novidade ou algum ponto de congestionamento maior na Freeway? Ou tá tranquilo para quem quer voltar para Porto Alegre, voltar para casa, Giza? Pois é, Chamali, quem puder sair agora ainda é um bom momento, porque embora o movimento tenha aumentado, já tivemos aí picos de até 78 veículos passando por minuto na praça de pedágios de Gravataí, e a gente observa, né, que conforme o tempo vai passando aqui, os blocos de veículos acabam vindo mais em conjunto. Mas essa é a tendência, Chamali, justamente o pessoal que quer aproveitar ainda a terça-feira de carnaval na praia, deixar para sair mais tarde. A gente sabe que isso vai acontecer, como tu disseste, em várias rodovias, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas na Estrada do Mar a gente também já tem registro aí de trânsito mais lento, assim como na RS 030. Ou seja, Chamali, quem for aproveitar, quem está com a agenda mais tranquila aí, pode, claro, deixar para sair amanhã, mas a CCR Via Sul, que administra a Freeway, dá orientação, então, para que essa saída aconteça depois das 4 horas da tarde. Quem tem compromisso já no comecinho da tarde precisa vir de manhã, então procure se organizar para, claro, não pegar aí o ponto de maior movimento, que deve ser da metade da manhã até o meio-dia. E a gente deseja a todos, né, Chamali, muita paciência e um ótimo retorno para casa. Afinal, como tu também disseste antes, o ano está recém começando. Com certeza, não resta dúvida, Giza. Obrigado pelas informações. À noite a gente se fala no segunda edição, porque nós dois somos do bloco Os Guerreiros de Plantão, né, Giza? Combinado, nos vemos. Nos vemos daqui a pouco no segunda edição, às 7h20 da noite. Olha, tem muita gente voltando da praia, mas ainda tem veranistas se dirigindo ao litoral, embarcando em viagens para curtir as férias de verão. E com isso, boa parte dos hemocentros enfrentam dificuldades que já são tradição nessa época para manter o estoque de sangue em dia. Só que em Santa Rosa tem um exemplo positivo. Lá na região noroeste, a realidade, felizmente, é outra. Por lá, o número de doadores aumenta nesse período, graças a um trabalho feito com muita dedicação. Olha só que bacana. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu queria ver se eu podia contar contigo para doar sangue hoje. Daqui a pouco estarei aí. Odilo doa sangue há mais de 2 décadas. Pessoas como ele ajudam a manter em dia o estoque do Hemocentro Regional de Santa Rosa. 25 anos atrás, eu comecei a doar sangue quando uma senhora precisava, que ganhou neném.
E aí precisava da transfusão de sangue. Me sinto bem em poder ajudar. Aqui a maioria dos doadores é fidelizada. Toda vez que eles doam, a gente reconvida eles para a doação seguinte. Ou também a gente pede se eles têm disposição de nós estarmos chamando eles caso alguma tipagem baixe no Hemocentro. No mês de janeiro, o estoque aumenta. Muitos dedicam a folga das férias para ajudar quem mais precisa. Além dessa fidelização dos doadores, uma vez por semana a equipe do Hemocentro vai até outra cidade da região para fazer coleta, conforme uma agenda pré-estabelecida para o ano todo. No total, são atendidos 52 municípios, com capacidade para 60 doadores por coleta, abastecendo 27 hospitais. Coletas de sangue sempre tem que ser em hospitais ou postos de saúde. É uma maneira do município repor o que ele usa com a dificuldade da distância deles trazerem tantos doadores. Diante de tantas cidades atendidas, são necessárias doações diárias. É como dizem, a união faz a força. Para pessoas como Odilo, é um gesto de amor. Ajudar pessoas que a gente até nem conhece, né? A gente se realiza com isso, não é um esforço físico, só um esforço de vontade mesmo. É organização, né, gente? Como é bom fazer o bem, né? Eu também sou doador de sangue, não doei ainda em 2020. Vou buscar daqui mais uns dias aí o Hemocentro aqui de Porto Alegre, a Santa Casa, o Banco de Sangue aqui, justamente para isso, para a gente dividir um pouquinho do que a gente tem sobrando, né? Desse carinho, desse amor, dessa solidariedade. Parabéns aí aos organizadores desse projeto. É um projeto que pode ser copiado para outros hemocentros, né, gente? A fidelização desse gesto de carinho. Tá ali os cartõezinhos, o pessoal liga. Olha, você pode ficar disponível daqui tantos meses. Me falha a memória, a cada 3 ou 4 meses a gente pode fazer a doação de sangue justamente para ajudar o próximo, ajudar quem muitas vezes a gente não tem nem ideia, nem conhece, mas vai ser determinante para salvar uma vida. Por isso, procure aí o Hemocentro da sua cidade, não só em Santa Rosa, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, litoral. Faça, né? Compartilhe esse gesto de carinho que é muito importante. A gente nunca sabe quando a gente mesmo vai precisar disso. Lembre-se desse gesto de carinho grandioso nesse feriado de carnaval onde todo mundo está com a cabeça na folia. Ainda hoje, criminalidade lá em Passo Fundo, um jovem, 29 anos, esfaqueado no centro da cidade. Olha a imagem, 2 bandidos, um ataque com 2 bandidos, pouca gente circulando. Nesse momento na cidade, ele foi atacado ali, tentou resistir. Olha só, gente. E aí, os golpes pelas costas. Já já a gente vai saber como é que ele tá, se ele sobreviveu, como é que a polícia está acompanhando essa investigação. Flagrante completo em seguida. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. 12h26 e a gente volta agora para a redação para conversar com a Camila Faraco sobre esse flagrante, Camila. Criminalidade no centro de Passo Fundo, um rapaz de 29 anos foi o alvo. Pois é, Chemali, esse crime aí foi ontem à noite, por volta das 11. Esse jovem estava em uma parada de ônibus na Avenida 7 de Setembro e foi abordado por 2 homens. Eles teriam anunciado o assalto e tentado roubar o celular da vítima. E aí os criminosos acertaram diversos golpes de faca contra este homem de 29 anos e ele foi socorrido, foi encaminhado à emergência do Hospital São Vicente de Paula. Até o momento ninguém foi preso. É mais um flagrante de como a gente se sente vulnerável nas ruas, né? É mais uma vítima da criminalidade e foi alvejado pelas costas, né? Levou facada pelas costas. Uma covardia, né, Camila? Vários golpes pelas costas e depois que ele levanta, a gente vê ali as manchas de sangue, né? Nas costas, assusta bastante, né? Felizmente sobreviveu, Camila. Sobreviveu, ele está internado, a gente ainda não sabe exatamente o estado de saúde desse jovem. Ele está internado. E agora esses 2 aí não foram presos, né, Chemali? Ainda estão soltos, né? Vamos esperar que eles sejam identificados e que sejam presos em seguida, porque... A polícia vai ter que usar aí câmeras de outro local ali para tentar identificar esses 2. Estão agindo em dupla, né? Pois é, aumenta o risco, né? Aumenta o risco lá em Passo Fundo. Agora, Camila, a gente volta a falar sobre informações daquele acidente, infelizmente, com 6 mortes que aconteceu em Taquari. Os corpos das vítimas já foram liberados. Qual é a previsão? O que se pode falar de velório até para orientar aí amigos, parentes, enfim, quem for
até a despedida dessas famílias, Camila? Chemalha, a nossa produção apurou aqui as últimas atualizações. Mãe e filha de segredo, a Clarissa Marina Jan, ou Ian, de 39 anos, e a mãe dela, Ana Ilse, de 64 anos, serão veladas hoje ainda à noite em segredo. E uma outra informação, o homem de 60 anos que estava com elas na caminhonete, ele foi atendido no hospital de Montenegro e já deu alta agora pela manhã. Então já temos aí um dos envolvidos nesse acidente que deu alta e está bem. Os outros corpos dos outros envolvidos nesse grande acidente ainda não foram liberados, alguns foram liberados, outros não foram, então a gente ainda não tem a informação atualizada de onde e quando serão esses velórios. Tá certo, Camila. Obrigado pelas informações. Lembrando, gente, que o André Rossetto está no local aí, está conversando com a polícia, vai até os hospitais, já tem uma notícia aí, pelo menos para dar um alento aí a essas famílias. Um dos feridos já teve alta, né? Já está aí fora de perigo. Mais tarde, no segunda edição, a gente volta a atualizar as informações desse caso grave lá de Taquari, na cidade de Taquari, ali na RS 287. Agora a gente tem um recado que o André Har deixou, porque ele saiu de folga para o carnaval, mas antes bateu um papo com o pessoal da Grau Técnico. Vai daí, André. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 51998119696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Tá esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. E já que nós gaúchos somos bairristas mesmo, não temos vergonha de dizer isso, a gente encerra o programa com uma curiosidade. A história de uma das heroínas da Revolução Farroupilha, Anita Garibaldi. A bisneta dela esteve aqui no nosso estado e fez parte das homenagens aos 200 anos da mulher que inspirou os gaúchos. Quem conta pra gente essa história é o Guilherme Fadanelli. Dona de um gênio nada comum para a época, a família casou a menina aos 14 anos com um sapateiro. A união não deu certo. O grande amor de Anita chegaria somente anos depois. Aos 18, ela conhece Giuseppe Garibaldi, após um ataque dos Farroupilhas às tropas imperiais em Laguna, onde ela morava. Juntos, tiveram 4 filhos. E 181 anos depois, a bisneta do casal está no Brasil para as comemorações do bicentenário do nascimento de Anita. Certamente Anita é uma figura de donna muito forte. Certamente Anita, uma figura de uma mulher muito forte, até pelas suas origens. Era tida como uma mulher forte e, naturalmente, tendo vivido como um homem como Garibaldi, demonstrou estar à altura dele até sua morte. Ahimè, fino alla morte. Medo era uma palavra que não combinava com Anita. Afinal, para defender seus ideais, lutava de igual para igual com quem quer que fosse. A história, registrada em livros e documentos, conta que durante a Batalha dos Curitibanos, na Serra Catarinense, Anita foi presa e recebeu a notícia de que o companheiro estaria morto. Inconformada, ela foi a campo procurar o amado em meio aos mais de 400 corpos caídos, mas não o encontrou. Esperta, aproveitou a distração dos guardas e fugiu. Caminhou 85 quilômetros durante 8 dias em meio à mata e acabou encontrando Garibaldi vivo numa região entre as cidades de Lages, em Santa Catarina, e Antônio Prado, que na época pertencia à Vacaria. Em 1840, na cidade de Mostardas, nasceu o único filho brasileiro do casal, Menotti. Eles se mudaram para o Uruguai e lá levaram uma vida mais tranquila. Anos mais tarde, Anita passou a viver com a família na Itália.
Foram apenas 27 anos de vida, mas que marcaram a nossa história. E agora, próximo das comemorações do bicentenário de Anitta, cidades gaúchas, catarinenses, uruguaias e italianas estão promovendo uma série de comemorações a essa guerreira que ainda inspira muitas mulheres. Antônio Prado é um desses municípios. Aqui foi erguida uma estátua de Giuseppe Garibaldi, o grande companheiro da vida de Anitta. Garibaldi chegou em Laguna marinheiro e saiu cavaleiro, montado no cavalo que a Anitta lhe ensinou a andar. Sem a Anitta, talvez o Garibaldi não teria saído a cavalo, teria saído navio e continuasse sendo marinheiro. As homenagens pelo bicentenário incluem ainda a inauguração de outros monumentos e o plantio em várias cidades de uma rosa que leva o seu nome. O projeto também pretende instalar mais de 100 placas por locais onde ela e Garibaldi passaram. Futuramente, isso deve dar origem a um roteiro turístico que já tem nome: Caminhos de Anitta, um trajeto rico em história. Il ricordo di Giuseppe e Anitta. A maneira como relembram de Giuseppe e Anitta no Brasil é única. Não é celebrado em lugar nenhum. É uma coisa excepcional que faz parte da alma do povo brasileiro. Vocês são calorosos, expressam seus sentimentos, assim como todos os italianos. Espressione dei sentimenti. É gaudéria de fibra essa tal de Anitta Garibaldi. Preservar a história, gente, é manter o nosso futuro sempre vivo. O SBT Rio Grande dessa terça-feira, feriado de carnaval, está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. Amanhã o André Hart está de volta. A gente se vê 7h20 da noite no segunda edição, nessa dobradinha de carnaval. E agora eu passo a bola carinhosamente para Débora de Oliveira, porque a gente vai ainda pular na avenida, né, Débora? É, e você viu ali a Anitta, né? Quantas Anittas nós temos hoje nesse mundão, hein? Fazendo os homens que estão ao lado como casal, como par, crescerem, se fortalecerem, né? Quantas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender a força, o poder da mulher? Olha, antigamente a Anitta já mostrava isso. Estou muito orgulhosa da gente ter contado essa história hoje, tá bom? Muito bacana. Beijo, bom programa. Obrigada, Marcelo Chemali. Deixa eu dar um oizinho para quem tá em casa.